Sou Terezinha Ziembovics, do Sistema Floral Gotas do Infinito. Estou aqui hoje compartilhando um pouco dos nossos trabalhos e pesquisas nessa sexta jornada SP Flor, Forma e Informa, dentro do nosso Setembro Floral. E o tema que eu vou abordar hoje é os benefícios dos florais na atenção e no foco. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar como que é a ação dos florais. Eu sei que a maioria de vocês já trabalha com florais e conhece, mas sempre é bom destacar que os florais, eles não têm impacto direto sobre a bioquímica do corpo, assim como os alimentos têm, os medicamentos farmacêuticos ou drogas psicoativas. Então, os florais não têm atuação na bioquímica do corpo. Também não são medicamentos e também não substituem nem interferem na ação dos mesmos, porque eles não possuem princípios ativos de natureza material. Então, isso significa que podem ser utilizados concomitantemente sem nenhum problema. Então, como é que funciona a terapia floral? Ela atua profundamente no campo da nossa consciência, alinhando espírito e mente, levando-nos a acessar os nossos dons, as nossas qualidades, as virtudes, os potenciais que são necessários ao nosso bem-estar e também à nossa evolução. As flores, elas entram em ressonância com o campo magnético dos seres vivos, ou seja, na frequência de energia. Quando o nível de energia vital dos seres vivos está baixo, nós ficamos mais propensos a desenvolver padrões de desarmonia em nosso corpo. Quando nós estamos fora desse equilíbrio, o indivíduo ele perde a sua conexão com a energia universal. Então, por isso que é importante, isso quem dizia era Rudolf Steiner, né? Da importância de estarmos em equilíbrio. E conforme vimos, os florais, eles nos ajudam nesse equilíbrio. Então, como o tema que eu vou abordar hoje é sobre a atenção e foco, porque é um tema bem complexo, né? E muitas pessoas estão hoje sentindo os efeitos de uma falta de atenção, falta de foco. Algumas pessoas, elas possuem muita instabilidade na atenção e se desviam facilmente daquilo que elas estão exercendo por receberem muitos estímulos externos, né? Hoje estão ali fazendo algo concentradas e quando vê é o barulhinho lá do celular, do WhatsApp, que já retira elas daquele foco, daquela atenção. Mas tem também aquelas pessoas que têm déficit de atenção e normalmente elas são consideradas como pessoas distraídas e que costumam apresentar problemas também de foco, de desorganização, principalmente do tempo e do espaço, e também adiamento e finalização de tarefas. Então, às vezes tem dificuldade para iniciar, mas às vezes também iniciam e têm dificuldade de manter essa tarefa até o final. Então, a desatenção num determinado assunto, ou num pensamento, ação ou fala, pode causar situações desconfortáveis, como, por exemplo, falta de atenção e esquecimento durante conversa. Está conversando com alguém e, de repente, esquece aquilo que estava falando porque não manteve o foco naquela conversa. Problemas de relacionamento interpessoal, porque o outro diz: Você não estava me ouvindo, eu falei e você não escutou, né? Também dificuldade de organização em todos os setores da vida, mas em especial no espaço e no tempo. Outra característica de quem tem dificuldade, o que é chamado também de desatento, como eu falei, é a tendência de perder objetos. Então, não sabe onde colocou a chave, perde muito tempo na vida por não saber onde deixou e tendo que ir procurar, né? Também outra característica é que, com isso, né, com essa perda de tempo, esse gasto de energia desnecessário, ficam esgotadas, física e mentalmente.
Também pode ter bloqueio criativo, um baixo nível de tolerância e baixa autoestima também. Nós desenvolvemos uma fórmula floral chamada atenção e foco. Por que que é uma fórmula floral? Porque ela é composta de 20 essências florais individuais. O que que ela visa a manter no nosso organismo? Qual o tipo de equilíbrio e de ação? Então, essa fórmula floral, atenção e foco, ela vem conferir ânimo, disciplina, dinamismo, força vital para a pessoa perseverar e realizar aquilo que ela tem que realizar de uma forma proativa, sem procrastinar, ou seja, ela vai iniciar e vai concluir os seus trabalhos, os seus projetos. Também ajuda a trazer centramento, atenção e foco e serenidade diante dos desafios, evitando com isso o desperdício da energia e ajuda também na organização dos pensamentos, ajuda a otimizar o gerenciamento do tempo. Então, para a pessoa se organizar e com isso não procrastinar, porque muitas vezes ela procrastina porque ela tem dificuldade em se organizar e em gerenciar também o tempo. Essa fórmula atenção e foco também estimula a concentração e, com isso, ameniza a fadiga mental que é provocada pelo uso intelectual excessivo. Também favorece uma escuta ativa e melhora a comunicação interpessoal, porque aí a pessoa vai ter, então, um diálogo, né, com quem ela estiver conversando. Ajuda também a regular o ritmo interno e é boa para potencializar os resultados, principalmente para quem tiver também TDAH. Associar essa fórmula com uma outra fórmula que nós chamamos de intenso viver. Nós não vamos falar dela agora, mas depois no final eu vou deixar aqui, se vocês quiserem saber mais, aonde procurar saber melhor sobre os florais e todo o nosso sistema. Eu quero apresentar para vocês aqui uma pesquisa que a gente fez, porque sempre antes de nós lançar uma fórmula floral, a gente faz uma pesquisa de comprovação de resultado. E essa pesquisa ela constitui de um questionário que é respondido antes, para a gente ver se a pessoa se enquadra nesse perfil de desatento, né, falta de foco, procrastinador, alguma coisa daquilo que a gente está querendo ajudar com o auxílio do floral. Aí ela recebe o floral, toma durante 3 meses e depois ela preenche novamente um outro questionário, aonde a gente vai então fazer a tabulação dos resultados, que é o que eu vou apresentar para vocês nessa pesquisa. Então, foram acompanhadas 53 pessoas que começaram utilizando o floral, mas que responderam antes, durante o período, foram dando feedback e depois foram 44 pessoas. Então, a gente considera para a pesquisa 44, que foram as que concluíram, e não as que o número inicial. O que que as pessoas relataram como benefícios? O que que elas sentiram quando eram perguntadas, né? O que que você sentiu melhora ou o que que equilibrou em você? Então, melhora de foco, autonomia, melhora da disposição, relataram iniciar e finalizar atividades, melhora de organização e de planejamento, melhora da concentração, menos dispersão, aumento na criatividade, autopercepção, atenção nos detalhes e uma coisa que a gente não esperava, nos surpreendemos, é de aumentar a paciência, né? Que a gente não estava esperando que tivesse esse relato. Então, essa parte que eu apresentei é a pesquisa qualitativa. Agora, nós temos também a pesquisa quantitativa. Então, quantas pessoas que tiveram melhora no foco? 85% daquelas 44 que a gente falou lá no início. 77% tiveram melhora em lembrar de compromissos. 75% melhora na distração e 69% das pessoas tiveram mais disposição e facilidade para iniciar
e para finalizar as atividades. 42% tiveram melhora na concentração durante as conversas. 45% tiveram melhora na organização e planejamento. E 78% tiveram melhora na agitação, ou seja, ficaram menos agitadas, né? E 48% diminuição de erros nas atividades que demandam mais atenção. Então, essa é o resultado da nossa pesquisa. E agora, então, eu deixo aqui para vocês os nossos contatos e também esse QR Code. Tem oportunidade de acessar a nossa loja virtual para, se quiserem também conhecer mais detalhes e adquirir os nossos florais. Foi um prazer ter falado com vocês. Gratidão.